Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui fala o professor Rodrigo Coelho. Nessa playlist sobre planejamento, nós temos algumas reflexões sobre a história do planejamento no Brasil. A gente tem um conjunto de vídeos da fase desenvolvimentista, aquela fase onde você pensava que desenvolver o Brasil era industrializar o Brasil, uma fase que começa nos anos 50 e vai até a metade dos anos 70. Temos outros dois vídeos que falam da fase de estabilização. Ou seja, agora a proposta não é mais desenvolver, não é mais industrializar, a proposta é estabilizar os preços. E temos depois, a gente avança para outros vídeos que falam sobre os desafios do planejamento no século XXI. Ou seja, o século onde temas como intersetorialidade, participação social chegam com muita força. E tudo isso nos leva a pensar, estou aqui pensando com os botões, que a gente ainda não discutiu como é que funciona hoje em dia, não no século XXI, mas 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, como é que funciona o planejamento no Brasil. O histórico que está aqui nessa playlist termina com um plano real, lá em 1994. Vai fazer 30 anos que passou uma história e que nós não discutimos. Então, a pergunta é, depois do plano real, como é que o Brasil vem se planejando? É isso que a gente vai discutir logo após a nossa vinheta. Bom, esse vídeo aqui vai começar falando sobre os planos, os instrumentos de planejamento que estão previstos na nossa Constituição Federal. Por que nós vamos falar isso? Porque só o que está na Constituição é o que vale? Não. Mas existe um negócio no direito que se chama a pirâmide de Kelsen, que é isso aqui que estamos vendo. Tá? É uma pirâmide, uma representação gráfica, que foi desenvolvida pelo austríaco Hans Kelsen, para explicar como é que funciona a hierarquia das normas jurídicas. Tá? Então, quanto mais baixo na base da pirâmide você está, menos força você tem. E com isso você não pode, de jeito nenhum, contradizer quem está acima de você na pirâmide. Ou seja, usando esse exemplo aqui, uma resolução não pode contrariar uma lei ordinária não pode contrariar uma lei complementar não pode ir contra o que está escrito na Constituição Federal. Agora, é óbvio, a Constituição Federal ela pode ser alterada, e isso vai obrigar que você ajuste todas as outras normas jurídicas que estão abaixo dela. Então, veja bem, primeira coisa, a gente vai falar a respeito da Constituição Federal, porque ela está no topo da pirâmide de Kelsen. Trata-se do conjunto de normas mais importantes e mais poderosas que nós temos no Brasil. Tá? Mas, atenção, isso não significa que é a única norma jurídica que deva ser considerada. Né? As outras normas jurídicas também têm o seu valor. Bom, dito isso, vamos lá. O que diz a Constituição Federal quando você vai lá dá um Ctrl F lá para procurar a palavra planejamento? Aí aparecem 57 menções. A primeira menção é essa aqui, do artigo 21, que está falando a respeito das atribuições de cada esfera de governo. O que compete à União, o que compete aos estados e ao Distrito Federal, o que compete aos municípios. E aí o artigo 21 está falando da União. Veja que no inciso 9, entre as atribuições da União previstas na Constituição, está elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. E aí a gente já tem uma coisa importante aqui em relação aos modelos de planejamento que a gente viu no nosso histórico. Todos aqueles modelos são modelos de planejamento econômico. E a partir da Constituição Federal está estabelecido que, além da questão econômica,
a União deve também se preocupar com a ordenação do território, com o desenvolvimento social em termos nacionais e regionais. Então, todas as ideias de desenvolvimento devem ser previamente planejadas. Outra questão importante e que aparece aqui em diversos momentos da Constituição, e a gente vai destacar aqui apenas o primeiro momento que isso aparece, são os planos de carreiras de servidores públicos. E aí vamos começar destacando o plano de carreira geral, onde está já algumas tretas. Originalmente, na Constituição promulgada em 1988, a seção 2 era dos servidores públicos civis. E em 1998, com a emenda constitucional número 18, você muda isso para apenas servidores públicos, sem essa distinção de civil. Originalmente, também, vindo de 1988, nós tínhamos esse artigo 39. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, ou seja, todas as esferas de governo, instituirão, no âmbito da sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Ou seja, nós estamos falando aqui do poder executivo, na qual todo servidor precisaria ter um plano de carreira. Eu falei que essa história de plano de carreira ela se repete várias vezes ao longo da Constituição, porque nós temos uma seção que fala dos servidores do Ministério Público, dos servidores do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, e sempre ali está referido à necessidade de um plano de carreira. Tá? Porém, no caso do Poder Público, em 1998, aí temos aqui uma playlist a respeito de gestão de pessoas no setor público. Em 1998, no âmbito da reforma administrativa ocorrida naquele ano, buscou-se mudar a redação desse artigo 39. E aparece essa que está embaixo. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão conselhos de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes, e aí com uma série de parágrafos e incisos regulamentando isso. Ou seja, em 1998, você faz uma emenda constitucional, também ali no âmbito da reforma, onde você retira a obrigatoriedade de planos de carreira para todos os servidores do Poder Executivo, e ao invés disso você pode ter uma política de administração de pessoal, uma política de remuneração de pessoal. O que vale? O artigo 39 que está em cima ou o artigo 39 que está aqui embaixo? Veja que do lado existe assim, vide ADI número 2135, ou seja, ação direta de inconstitucionalidade número 2135, que foi impetrada na época, dizendo não pode haver essa mudança, e que até hoje não foi julgada. Por isso, quando você coloca ali a Constituição Federal, aparecem essas duas possibilidades. Bom, se você tem duas possibilidades e você não tem exatamente por que obrigatoriamente seguir uma ou outra, você escolhe a que você quiser. E é assim que nós temos trabalhado ao longo pelo menos desde 1998. Bom, mas como eu falei, além disso, dessa questão que está sob treta, Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Legislativo, Forças Armadas, nada disso está sendo questionado, porque na reforma de 1998, você não teve força política para mexer com esses atores. Então, planos de carreira, em diversas denominações, aparecem diversas vezes na nossa Constituição. Outro tópico importante para ser discutido, e aí discutindo apenas para municípios. O artigo 182, que trata do capítulo da política urbana, fala que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Executivo Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. E aí, no parágrafo 1º, fala do plano diretor. Um plano diretor que precisa ser aprovado pela Câmara Municipal e que é obrigatório para a cidade com mais de 20 mil habitantes, que vai ser um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana
em cada município. Pois bem, vamos falar aqui algumas coisas importantes. Está aqui do lado o artigo, na forma como você encontra hoje na internet, e você vai ver que do lado do caput do artigo 182 tem ali aquele regulamento. Você clicando ali, o que aparece? Aparece o Estatuto da Cidade. Ou seja, nós já temos aqui uma lei que ordena, inclusive, como cada município vai organizar o seu plano diretor, né? E a lei 13.311 de 2016, que também ali está no lado do caput, também dá algumas diretrizes para a ocupação e uso do solo. Isso significa o quê? Que ao longo desse tempo, ao longo dos 35 anos, desde que foi promulgada a Constituição, a gente tinha uma época que os municípios eram obrigados a criar e implementar o seu plano diretor através de uma formulação do Poder Executivo aprovada e discutida com o Poder Legislativo, e daí surgem várias experiências que expandem a aprovação e discussão desse plano diretor, incorporando lá aquelas grandes diretrizes que a gente já viu de desafios. Ou seja, fazendo discussões descentralizadas, fazendo discussões regionalizadas, no caso de regiões metropolitanas, trazendo participação social, dando uma ênfase na intersetorialidade, prestando atenção na questão do meio ambiente, do desenvolvimento urbano e por aí vai. Agora, a partir do século XXI, com a aprovação do Estatuto da Cidade, você continua tendo a obrigação de fazer isso e podendo incorporar isso, esses desafios, né, que a gente já mencionou e discutiu, mas também você precisa observar algumas regras que estão estabelecidas no Estatuto da Cidade. E mais especificamente, quem vai trabalhar isso a partir de 2016 precisa incorporar as diretrizes para o uso e ocupação do solo que estão dadas nacionalmente na Lei 13.311. E aí vamos falar agora de uma coisa engraçada, o Plano Nacional de Reforma Agrária. Por que ele é engraçado? Porque não existe na Constituição um artigo que diga que cabe ao Poder Federal, cabe à União, estabelecer esse Plano Nacional. Porém, quando você está lendo a Constituição e chega lá no artigo 188, você vai ler que a destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária, o que nos dá a entender que você precisa sim fazer esse plano, porque ele vai ter que estar dando parâmetros, vai ter que estar balizando uma série de ações, inclusive a destinação de terras públicas e devolutas. Mas nós não temos um artigo que diga é função, é obrigação que a União faça este plano. Então, uma situação sui generis, provavelmente uma difícil negociação ali durante o processo da Assembleia Nacional Constituinte, que estava elaborando essa Constituição, que não deu essa atribuição exatamente, mas que coloca isso como algo importante. Bom, e o que nós temos? E qual é o nosso Plano Nacional de Reforma Agrária atual? Atual, nós não temos isso. Temos uma lei de 1993 que discute diretrizes para a reforma agrária. Também pode ser encontrado você clicando lá na Constituição. Vamos entrar agora numa nova etapa de discussão. Primeiro, vamos discutir. A gente já teve uma discussão urbana com o plano diretor, rural com o Plano Nacional de Reforma Agrária. Já tivemos uma questão administrativa dos planos de carreira dos servidores públicos e temos uma questão muito geral que todo desenvolvimento econômico, social, de ordenamento do território precisa ser planejado. Agora nós entramos especificamente falando de 3 planos da área social que estão previstos na Constituição. Mas nenhum desses 3 planos foi previsto em 1988. Eles foram incluídos na Constituição ao longo do tempo e vamos começar falando do Plano Nacional de Cultura, que foi inserido na Constituição através da Emenda Constitucional número 48 em 2005. Pois muito bem, o artigo 215 falava que o Estado tinha a função de garantir acesso a políticas, a fontes de cultura, exercício de direitos culturais, e foi incluído em 2005 o artigo 3º,
que estabelece que nós devemos ter uma lei que cria o Plano Nacional de Cultura de duração plurianual, visando ao desenvolvimento cultural do país e à integração de ações do poder público que conduzem e aí traz aqui 5 diretrizes, né? A defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, produção, promoção e difusão de bens culturais, formação de pessoal qualificado para gestão, democratização do acesso a bens e cultura e valorização da diversidade étnica e regional. Então, em 2005 foi estabelecido, a gente precisa, para tratar de cultura, ter um planejamento nacional que ordene, inclusive, os planejamentos estaduais e municipais. Isso precisa ser feito frequentemente, então precisamos ter uma duração plurianual para que a gente vá sempre renovando esse planejamento, e assim foi feito. Então, desde 2005, o Plano Nacional de Cultura é uma obrigação que consta na nossa mais alta norma jurídica do país. 4 anos depois, o que ocorre? Temos aí outra emenda constitucional, a Emenda Constitucional 59, de 2009, que muda a redação do artigo 214 e coloca que a lei, então, estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração. Então, estamos falando aqui de um sistema que inclui escolas municipais, estaduais, escolas federais, inclusive as instituições de ensino superior, né? Estamos falando aqui também de escolas privadas, de escolas públicas, estamos falando aqui de um setor profissionalizante e por aí vai. Todo esse sistema deve ser articulado em regime de colaboração a partir de diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção do desenvolvimento, a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas. E também tem aqui toda uma série de diretrizes que têm que ser sempre perseguidas por esses planos decenais de educação nacional. Erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade de ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país e estabelecimento de uma meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Aquela luta que já vem desde aquela época de você garantir 10% do PIB investido em educação. E no ano seguinte, o que nós temos? Temos a Emenda Constitucional 65 de 2010, que estabelece, entre várias novas redações dadas na questão da criança, do adolescente, que uma lei deverá estabelecer, além do Estatuto da Juventude, um Plano Nacional da Juventude de duração decenal, visando articular as várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. Então, vamos rememorar que entre 2005 e 2010, nós temos pelo menos 3 mudanças na Constituição que conduzem à obrigatoriedade de você trabalhar com um Plano Nacional de Cultura, Plano Nacional de Educação e Plano Nacional de Juventude. Bom, mas isso aqui nós não falamos ainda daquele que é considerado hoje em dia o principal instrumento de planejamento no Brasil. Ou seja, todas as 3 leis, os 3 instrumentos que compõem o sistema orçamentário brasileiro, que estão regulamentadas no artigo 165. O que fala o artigo 65? Ele diz que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão Plano Plurianual, o PPA, as diretrizes orçamentárias, a LDO, os orçamentos anuais, a LOA. Esses são considerados os principais instrumentos de planejamento no Brasil, porque, primeiro, eles não são setorizados, como tudo que a gente falou até agora. O Plano Nacional de Educação está olhando e pensando e planejando uma área muito específica, enquanto o orçamento está olhando, inclusive, para a educação, mas também para a saúde, também para a assistência social, também para a questão industrial, desenvolvimento econômico, etc, etc, etc. E segundo, esse modelo, que nós vamos discutir num próximo vídeo com mais a fundo, busca integrar de maneira articulada
o planejamento que é feito, ou seja, as metas, os objetivos, aonde nós queremos estar, com os recursos necessários para executar isso. Ou seja, com o sistema orçamentário, incluindo o PPA, a LDO e a LOA, eles não apenas dizem o que gostaria que se fosse feito, mas eles devem também estabelecer recursos para que esses objetivos sejam alcançados. Pois muito bem, já falamos bastante, então vamos fazer o seguinte: num próximo vídeo, vamos abrir e detalhar esse sistema orçamentário brasileiro. Então, eu termino esse vídeo aqui, lembrando que o fato de um determinado plano não estar previsto na Constituição Federal não significa que ele possa ou que ele deva ser desconsiderado. Tá? Nos últimos 30 anos, muitos planos econômicos, né? Vamos pensar o PAC, o Plano de Aceleração de Crescimento, o Plano Mais Brasil, planos industriais, planos sociais, têm sido elaborados e executados, obviamente, com variados graus de sucesso. Alguns vão bem, outros não saem do papel. O objetivo desse vídeo foi levantar alguns planos que são obrigatórios na nossa mais alta norma jurídica, né? Os planos que devem se enfrentar com os desafios do século XXI, obrigatoriamente, né? Tem que discutir os desafios ecológicos, os desafios federativos, tantos outros desafios que nós já mencionamos em outros vídeos, né? Mas nós aqui longe estivemos de fazer um vídeo exaustivo que desse conta de todo o planejamento brasileiro dos últimos 35 anos. Então eu encerro aqui avisando que na descrição desse vídeo está um link para vocês acessarem a Constituição Federal. Eu sugiro que vocês voltem à nossa fonte primária, a Constituição, leiam não só os artigos que eu trouxe aqui, mas esses artigos estão dentro de seções que trazem várias outras normas, né? Muitas vezes os artigos que eu trago aqui precisam ser referenciados com outras normas, como, por exemplo, o plano diretor, que para você saber e entender direito do funcionamento dele, você precisa conhecer o Estatuto da Cidade e a Lei 13.311. Então, vá lá, procure, se informe, mexa nisso, porque eu sempre digo que ver um vídeo no YouTube não é estudar. Certo? A gente precisa ir no material original, nas fontes originais e pegar as informações e processar pela nossa cabeça. Então, dito isso, eu agradeço a atenção de todas e de todas e desejo a vocês bons estudos.